A oração que toca o céu. Amém. Quem quer que a sua oração toque o céu, diga amém. Se não tocar o céu, fica aqui, né, irmãos? Tem que passar do teto, amém? Oração que toca o céu. Qual que é a oração que toca o céu? Aleluia. Irmãos, a oração é um exercício espiritual, uma disciplina que praticamente acho que tem em todas as religiões, né? Assim, no budismo, no islamismo, no hinduísmo, né? No catolicismo, que é uma ramificação do cristianismo. Orações. Então, o que não falta por aí são orações, né? Tem circulado na internet, inclusive, um vídeo, acho que é de um médico, se não me engano, dizendo que foi feita uma pesquisa de que as orações ajudam a pessoa, né, acalma e ajuda algumas coisas e tal. Ele fala, qualquer oração, pode orar para a parede, para o chão, o importante é orar, que já ajuda um pouquinho. Pode ser que ajude, irmãos. Precisa abafar para uma parede, olha, eu estou angustiado, me ajuda, sei lá, deve ajudar alguma coisa. Qualquer desabafo, às vezes, né, mas não toca o céu. Não atravessa aquela parede que ele está orando, aquele objeto, né, que ele está adorando. Pode ser que faça algum bem, não sei. Nunca fiz isso, mas pode ser que alguém faça isso, se sinta bem. Mas a oração não é para você se sentir bem, tá? É muito mais que isso. A oração é para você falar com Todo-Poderoso, ter um relacionamento com Ele. Não é um monólogo, é um diálogo onde você fala e escuta, onde você se coloca diante de Deus e você ali na presença de Deus, você humildemente se prostra diante dele, reconhecendo que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus da terra, o seu Criador, quer ter um diálogo com você. Não é você que está procurando Deus. Quando você está orando é porque você foi procurado e foi achado. Porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é você que quer se comunicar com Ele, é que até que enfim encontrou alguém que quer atender o seu desejo de se comunicar com a criatura. Deus quer se revelar. Deus quer se revelar. É por isso que o profeta diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. É para buscar. Em outro texto, Jesus mesmo falou, você vai buscar e vai achar. Você vai pedir, você vai receber, você vai bater, a porta vai abrir, você vai buscar, vai achar. Pode ir lá. Deus está pronto. Deus está disposto. Inclusive há um salmos que fala assim de uma maneira, né, acho que tentando explicar melhor como Deus quer nos ouvir, que Ele fala que está com os ouvidos inclinados. É como aquela criancinha pequenininha que quer falar com você e o papai tem que se inclinar bastante para ouvi-la, porque ela vai falar bem baixinho no seu ouvido, né? É um segredinho. Então o papai abaixa porque é pequenininho o filhinho, mas o pai quer ouvir, é importante o que o filhinho está falando. Deus se inclina, amém? Deus se inclina para ouvir sua oração. Pensou? Deus vem, o Todo-Poderoso põe o seu ouvidinho coladinho na sua boca e se inclina até você. Isso é maravilhoso, não é? Amém? Quem acha interessante, assim, extraordinário, que o Todo-Poderoso se inclina para você, para ouvir você. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos não se empolgaram muito com a inclinação de Deus. O Todo-Poderoso se inclina para você, do céu até a terra, para ouvir sua voz. Amém? Olha como você é importante, aleluia. Você é muito importante para Deus, amém? Muito importante. Você imagina como você é importante. A gente tem uma vaga ideia, mas nós somos tão importantes. Jesus deixou toda a sua glória, deixou o céu perfeito, com tudo lá pronto. E não precisava de fazer mais nada, mas Ele veio aqui para morrer no seu lugar. Você é importante, você é importante. Mas por que Ele morreu no seu lugar? Para poder trazer você de volta para Deus, e a partir daí te religar com Deus, você te reatar a comunhão com Deus, te dar a vida de Deus que você tinha perdido, e agora você pode ter essa vida maravilhosa, e é uma vida eterna. Amém? Mas falando um pouquinho sobre a oração, então não basta orar. Não basta orar, né? Nós temos que entender qual oração realmente toca o céu, quer dizer, que chega lá no trono de Deus. Jesus disse que nós precisamos orar, inclusive sem cessar. Orar bastante, orar o tempo todo. Como que eu posso orar sem cessar? Eu vou depois tentar explicar um pouquinho isso aí. Daqui não estudo sobre oração, apenas um pequeno relance para você aplicar na sua vida, tá bom? Mas é importante, né? O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 6 a 7, ele fala um pouquinho sobre as inquietações do coração, as necessidades que nós temos. Então, Filipenses 4, 6 e 7 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Amém? Não estejais inquietos por coisa alguma. Alguém já ficou inquieto por alguma coisa aqui? Já ficou inquieto? Meio nervoso? Meio ansioso? Sim. Só eu que fiquei inquieto?
Os irmãos são calminhos, aleluia. Que bênção, né? Mas Paulo está dizendo aqui, não fiqueis o quê? Não fiqueis agitados. Não fique nervoso, calma. Por que não fiqueis inquietos? Porque há uma saída, há uma solução, tá? Amém? Antes, em vez de você ficar inquieto, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Qual o canal para ser conhecida? Ele fala que pelas orações e súplicas, com ações de graças. Você quer acabar com a inquietude, com a agitação do coração? Né? É só você transferir para Deus aquela inquietude, aquela ansiedade, aquela inquietação, e você vai sentir uma paz gostosa, porque aquele problema que era seu, deixa ele ser seu. Né? Passa a ser do Todo-Poderoso, amém? A pergunta é, ele pode resolver esse problema? Ele pode ou não pode? Então, é só se acalmar, amém? Amém, queridos? A fórmula é simples, não fique inquieto, mas ore. É isso que Paulo está dizendo. Começa a orar, meu irmão. Começa a orar que a inquietação vai passar, amém? Então, isso é oração, então ela começa a agir na sua vida dessa maneira. Ela acalma o coração, te dá a paz de Deus, traz o descanso de Deus, porque você transferiu para Ele. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim, não fiqueis ansiosos, mas toda a vossa ansiedade seja transferida para Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, amém? Tem cuidado, Deus cuida de você. Então, a ansiedade, ela passa a ser um elemento já estranho para quem está confiando em Deus. Por quê? Não tem mais ansiedade. Quando ela chega, eu transfiro para Deus, lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, amém? É um exercício que você vai ter que fazer. Quem já aprendeu esse exercício, diga amém. Nossa, irmão, nós estamos citando o negócio da ansiedade, é importante. Transferir para Deus. Ela vem ou não vem? Vem. É inevitável que você tenha ansiedade, porque a ansiedade é uma sensação humana, uma emoção natural da gente. Alguma coisa vai acontecer, uma coisa precisa acontecer, e você começa a ficar meio agitado, preocupado, ou então era para acontecer, não aconteceu. Aí você descansa em Deus, Senhor, está nas tuas mãos. Aí você ora e descansa, e a partir daí acabou. A ansiedade não é mais sua, é dele, amém? Lançando sobre ele significa transferindo para ele, tá? E também a oração deve ser perseverante. Em Lucas capítulo 1, 18, versículo 1, Jesus conta uma história de uma viúva que começou a implorar para o juiz que ele julgasse a sua casa. O juiz era muito ruim, era iníquo, mas no fim, pela insistência dela, ele julgou a causa daquela viúva, atendeu o seu pedido, e ele falou assim, olha, se ela insistiu tanto, conseguiu o que ela queria, muito mais você com Deus. O juiz era mau, atendeu a viúva. Deus vai atender você também, mas você tem que perseverar na oração, amém? Então, não basta orar de vez em quando, é perseverar na oração. Então, a oração que toca o céu é uma oração perseverante, é uma das características. Uma característica é fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Foi feita uma pergunta hoje aqui, né? Assim, Deus rejeita a oração? Sim ou não? Sim ou não? Se for sem fé, agrada a Deus? Então ele rejeita. Rejeita. Os irmãos também ficaram em silêncio naquela hora, né? Acho que falar assim, rejeita sim, né? Com certeza absoluta. Lógico que Deus rejeita. Ninguém falou nada, inclusive, foi bom. Porque estavam certinhos, né? Quem cala consente, né? Deus rejeita a oração sem fé. Amém? Amém, irmãos? Não, mas se eu chorar bastante com incredulidade, Deus não vai, o seu chorinho não vai bater no céu. E se eu bater a cara no chão, jejuar, gritar, pular, também não vai. Sem fé é, diz assim, impossível. Você me diz impossível, gente? Não tenta, porque é impossível sem fé. Amém? Então a oração que toca o céu, ela tem que ter fé. Amém? Ela lança toda a ansiedade, ela é perseverante, ela tem... Eu creio que Deus está me ouvindo. Eu tenho certeza absoluta que está me ouvindo. E Jesus diz lá em Marcos capítulo 11, assim, se você até falar para um monte aqui, né? Tem um monte na frente dele mostrando um monte. Esse monte aqui, ó, lança-te no mar. Ele vai pular para o mar. E ele estava perto de uma árvorezinha e falou, se você falar para essa moreira aqui, lança-te no mar, ela vai ter que se olhar, ela vai se lançar. O vento vai levar, como que vai levar? Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, se você pedir crendo que já recebeu, isso vai acontecer com você. A fé é um mistério, irmãos. A fé é um mistério. A fé vem da ouvir o que? A palavra de Deus, vai gerando fé. Porque quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a ver o poder de Deus, você começa a ver o poder de Deus, amém? E conhecer o poder de Deus, você começa a confiar em Deus. Não é verdade?
Amém? Né? Como você vai confiar numa pessoa que você não conhece? Tá? Chegar alguém, sei lá, você está num certo ponto lá, chegou, você tem um helicóptero ali, por exemplo, né? Tem um helicóptero ali, você está passeando, tem um helicóptero, alguém fala assim, entra aqui que eu vou levar você passear. Você vai, você entra? Sei lá se ele sabe pilotar. Não, nunca vi o cara para entrar, confia em mim. Pode confiar. Não, se você for esperto, acho que não entra não. A não ser que você sabe que ele é um piloto experiente, já viu pilotando, já viu voando, não caiu. Tá. Bom, agora posso confiar. Não é assim? Quer dizer, você então confia em você conhece alguém que pode fazer aquilo. Quando você conhece a Deus, você confia nele. A falta de fé, na verdade, é uma falta de conhecimento de Deus. Porque você só confia se você conhece. Amém? Amém, irmãos? Você pode confiar se você conhece. Né? Alguém pede para você um dinheiro e você não conhece... Não vou te dar, não te conheço. Sei lá, você vai poder pagar, você não vai. Não, eu te garanto que vou pagar, não sei. Se for esperto, não dá não, tá? Mas eu conheço essa pessoa, ele paga mesmo, é bom pagador. Inclusive, até eu devo tanta coisa para ele. Ô, fulano, tudo bem, eu conheço, eu confio. Não é assim? Então, a fé sem fé é impossível agradar a Deus, porque também a fé subentende um conhecimento do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E você ora com fé e confiança. Você conhece as promessas de Deus. Outro ingrediente indispensável para a sua oração tocar o coração de Deus, além da fé, é a humildade. Primeiro, reconhecer que você não merece nada dele. Tem gente que começa a exigir as coisas de Deus. Hoje existe uma certa doutrina e uma teologia de determinar as coisas, e Deus tem que fazer, porque você determinou com fé. Fé não sei do que, acho que fé no pastor que falou, porque não está na Bíblia, mas você confiou, e Deus não está interessado nessa fé que está fora da palavra. Você não determina o que Deus vai fazer. Você crê naquilo que Ele determinou que vai fazer e vai te abençoar. Amém? Os irmãos não falaram amém. Amém, irmãos? Tem gente que determinar, quer manipular Deus com a sua fé. Se eu creio sobre dar tal coisa, ele fala assim, eu não quero dar. Deus não vai dar. Sabe por quê? Porque aí vem 1 João 5,14. Amém? Se tivesse uma balinha aqui, oferecer para quem falasse licor. Mas não tem a balinha, então eu vou falar, tá bom? Mas alguém sabe? 1 João 5,14. E esta confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos... Os irmãos se lembraram, Ele nos ouve. Amém, aleluia. Esta confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade. O segredo da oração que é respondida é quando você conhece a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para você, e começa a orar de acordo com essa vontade. Você não fica perdendo tempo pedindo coisas que Ele não vai dar, porque não é a vontade dEle. Tem coisas que Deus não quer dar. Deus não quer dar. Tem inclusive partes na Bíblia que alguns servos dele começaram a orar e Deus falou, não vou te dar, para de orar. O profeta Samuel era um homem que, acho que o mais chegou perto de Deus, de tanta integridade, de tanta comunhão e tal. Um dia ele falou, para de orar pelo Saul, eu já o rejeitei. Mas o Samuel continuava orando, Senhor, abençoa o Saul, abençoa. Ele falou, eu já rejeitei, já tem outro aí. Então mandou ele parar de orar. E o Samuel parou de orar. Depois ele falou para Jeremias, para desse povo, eles vão para o cativeiro sim, mas o Senhor não deixa, não. Vai sim. É o juízo, eles me rejeitaram 1, 2, 3, 10, 20 vezes, agora vão para o cativeiro. O Jeremias orou, Deus falou, para de orar, Jeremias. Deus manda parar de orar, para de orar para aquela pessoa, porque essa área, agora eu vou cuidar dele. Senhor, tem misericórdia. Não, agora, lógico, Deus tem sempre misericórdia, mas agora tem tratamento. Quando você conhece a vontade de Deus, não perde tempo orando o que não precisa. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele faz uma oração interessante. Ele fala assim, Pai, graças te dou porque sempre me ouviste. Sabe por que o Pai sempre ouviu Jesus? Porque ele conhecia a vontade do Pai, só fazia a vontade do Pai, todas as orações eram ouvidas, com certeza. Amém? Então, quando você ora de acordo com a vontade de Deus, você pode ter certo uma coisa, a sua oração será ouvida. 100%, amém? E Jesus disse, em outras palavras, em João capítulo 15, versículo 7, que os irmãos também conhecem de cor. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres será feito. Porque você está nele, a palavra dele em você, a palavra é a vontade dele, perfeita. A palavra de Deus é a vontade dele perfeitamente revelada ao homem. Então você sabe com a vontade dele, você está nele, a palavra de Deus está em você, quer dizer, então você pode pedir. Aí você vai perguntar, né? E quando eu não sei a vontade de Deus, devorar? Sim ou não? Sim, ora, irmão. Você pode vir um não.
e se conforme, amém? Pode vir um espera. Ou você pode vir um sim, de repente você não sabia, mas era a vontade dele. Pode arriscar, não é pecado orar. Agora é pecado você começar a orar uma coisa contra a vontade dele, você já sabe contra a vontade dele, mas você continua insistindo contra a vontade dele. Aí não é perder de tempo. Pode até desagradar a Deus, depende do tipo de oração que você está fazendo. Tá? Cuidado, cuidado. Tá? Mas Deus quer que a sua oração chegue até o trono dele. Amém? É chamado trono da graça. O livro de Hebreus diz assim: vamos agora, cobertos com o sangue de Jesus, chegar confiadamente no trono da graça. Com confiança. Outra versão fala com ousadia. A pessoa tem ousadia para entrar no trono, na sala do trono. Quem pode entrar na sala do trono, irmãos? Qualquer anjo entra lá? Não entra, irmãos. Não é qualquer anjo que entra, não. Alguns poucos entram. Poucos. Escolhidos. Depende do nível. Alguns ficam muito longe. Jesus falou a alguns anjos que vê a face do Pai constantemente. Alguns, Jesus mencionou num texto lá e falou assim: esse tipo de anjo vê constantemente a face do meu Pai. Quer dizer, os outros não. Aí Deus fala: você pode, você é melhor que os anjos, você está na frente dos anjos. Você entra com ousadia qualquer dia, qualquer hora, coberto com São Jesus, na sala do trono, com ousadia, e Deus ouve a sua oração. Amém? Eu vou falar outra vez para os irmãos. Você agora coberto com o sangue de Jesus, você tem a ousadia, vai passar na frente dos anjos, entrar na sala do trono, falar com Deus, Ele vai ouvir a sua oração, amém? Amém, aleluia. Isso é tremendo, irmãos. O Todo-Poderoso ouve você, presta atenção em você, o céu para ouvir você, amém? Olha, Deus é tão ocupado, Ele para tudo para ouvir você, para ou não para? Amém, você é importante. A sua oração é importante para Deus. Deus quer ouvir a sua voz. Amém. Aleluia. Aí vem outra pergunta assim: como cultivar uma vida de oração? Nós falamos aqui já há 3 semanas sobre oração, né? Então foi falado algumas coisas, eu estou só repensando aqui, recapitulando. Eu falei acho que 2 domingos de oração, o pastor Tony falou sobre oração, eu estou continuando na oração, porque a ideia é essa, a gente falar várias vezes até fixar, né? Para aprofundar, tá bom? Pode ser que alguns conceitos estão meio repetitivos, mas é importante isso. Estabelecer um tempo regular de oração, já foi falado isso, um tempo regular, uma sala de oração, um cantinho de oração, um momento de oração, onde você vai estar ali na presença de Deus. Manter um coração grato. Paulo fala sobre isso, perseverar na oração, velando nela com ações de graça. Quer dizer, você vigiando nela com ações de graças, com gratidão. Eu só vou agradecer se Deus me der, senão não agradeço. É assim? Sou grato a Ele porque Ele sabe, a vontade dEle é perfeita. Quando Ele não me ouve no que eu estou pedindo especificamente, eu posso louvá-lo porque Ele continua sendo bom, amém? Perfeito e maravilhoso. E eu conheço esse Deus, eu sei que Ele só faz o melhor para mim. Se Ele não fez desse jeitinho aqui, porque tem um jeito melhor ainda. Eu vou esperar nele e já fico agradecendo porque Ele é bom e maravilhoso, amém? É com gratidão, amém? E um outro ponto da perseverança, quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, ele diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar? O que quer dizer orai sem cessar? Então você não pode mais sair daqui, fica só orando, amém? Você quer isso? Dobra o joelho, fica orando aqui, passa a noite, o dia, sem cessar, sem cessar, sem cessar. Assim? Não. Por quê? A oração não é apenas quando você está naquela posição exclusiva, orando, que também é oração, mas é mais do que isso. Oração é uma linha direta com Deus. Você está online com Deus, né? Essa expressão é muito comum, os irmãos estão na internet hoje. Está online com Deus, conectado com Deus. Você está caminhando, você está orando, você está tomando banho, está orando, você vai deitar, está orando, você acorda de madrugada, está orando. O pensamento está sempre ligado em Deus. Senhor, abençoa, Senhor, me guarda. E os irmãos que são batizados com o Espírito Santo vão orando em línguas, né? Mistério com Deus, o Espírito Santo, seu Espírito é abastecido, enriquecido, e você está orando sem cessar. Tá? Isso não quer dizer que não tem as orações particulares, naquela que Jesus falou, você tranca a porta do seu quarto, o seu pai se vê de secreto. Tem esse momento também, momento da oração coletiva com os irmãos, onde se há uma manifestação de dons, onde é muito importante, tudo faz parte. Mas, independente de tudo isso aí, você não pode parar de orar no seu espírito. Você tem que continuar orando. Amém? E é legal quando você começa já assim, meio sem querer, sem pensar, espontaneamente saindo, graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas glória a Deus por quê? Glória a Deus, amém? Glória a Deus por quê? Estou grato a Ele, amém?
Alguém já está assim? Espontaneamente sai um louvor, sai uma palavra, sai uma frase. Amém? Vai praticando. Se não for espontâneo, vai fazendo, depois fica espontâneo, tá? Dá uma forçadinha na sua alma, que ela não gosta disso não, né? Sua alma quer outras coisas. Mas você começa a adorar, isso vai para o seu espírito. Começa a conectar com Deus. Aleluia. Mais uma pergunta. Até quando eu devo orar? Quando eu devo parar de orar por alguma coisa? Eu estou orando por um objetivo, orando. Eu vou orar até quando? Bom, até obtermos a resposta. Esse é o primeiro ponto, né? Essa é a regra, as exceções. Mas assim, a primeira regra é assim, você vai orar até quando? Até obter a resposta, mano. Não para de orar, não. Se for para perseverar, se ele for perseverar, porque não pode parar, certo? Perseverar significa não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. Há uma exceção, qual é? Quando você sentir convicção que essa oração tocou o céu, e Deus falou, meu servo já está nas minhas mãos, pode parar, aí você descansa nele e pode parar, amém? Aí você só fica louvando e agradecendo. Amém? Obrigado, Senhor, aquele problema que eu estava orando já está nas tuas mãos, o Senhor tomou providência. Eu ainda não sei quando é, como que é, mas eu te louvo, te agradeço, amém, amém. Daí para frente você para de orar pedindo, começa só a agradecer, porque Ele já está tomando providência, e do jeito dele, no tempo dele, tudo vai acontecer. Mas é necessário que o Espírito Santo te dê essa convicção de que você já pode descansar em relação àquilo. Enquanto você não tem essa convicção, continue orando. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, mas se você fica insistindo com Deus, não é falta de fé? Uma vez que você orou, tem que ter fé que está na mão dele. Não, depende. A fé não é assim bem assim. A fé, eu creio tanto nele, que eu vou continuar a presença dele, orando, porque isso me mantém conectado com ele. Ele quer que eu continue orando. Se ele mandou perseverar, é porque ele quer que eu continue orando. Isso não é falta de fé, é obediência na palavra dele, que mandou perseverar. Pode ser que a pessoa está insistindo por falta de fé, é outra coisa. O coração dela é que vai dizer como que ela está. Ela começa a falar, depois repete porque não crê. Será que é isso? Mas se você crê na promessa e ora, depois crê e continua orando. Você está orando pelo seu filho, por exemplo, que está fora dos caminhos de Deus. Não pare de orar, amém? Não pare de orar. Tem gente que para de orar, já orei bastante, cansei de orar. Agora deixa na mão de Deus. Será que é bem assim? Você vai deixar na mão de Deus, quando ele fala, está nas minhas mãos mesmo, e esse caso aqui, essa situação, agora é comigo, meu servo. Amém? Então, só nesse caso você pode parar de orar, senão você vai deixar, acreditado, você vai nadar e não vai morrer na praia, não vai alcançar o objetivo de Deus na sua vida, por falta de perseverança. Eu queria contar alguns exemplos aqui rapidamente, de orações que tocaram o céu, tá bom? É possível projetar aí, Pascoal, ou não? Não? É possível. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Esse texto é maravilhoso, amém? 1 Crônicas 4, 9 e 10, porque fala de um personagem que é citado uma vez só na Bíblia, chamado Jabes. O versículo 9 diz assim, o Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, alguns dizem Jabes, outros Jabes, na pronúncia, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Me parece que a tradução do nome, o significado do nome Jabes é dor. Então, ela teve tanta dor, ela teve vários filhos, mas o Jabes deu mais dor para ela. Então, ela botou o nome dele de dor. Já pensou ser chamado de dor? Ô dor, tudo bem? Ô dor, como é que você vai? O que você faria com o nome desse? Já nasceu com uma sina negativa, de dor, de sofrimento. Dor dói, Dor é sofrer. Ninguém quer dor. Quem vai querer casar com o dor? Quem vai querer ver com essa pessoa? Ter negócio com ele, que ele é dor, ele é sofrimento. Mas ele fez uma oração, está no versículo 10. Vamos ver a oração de Jabes. Jabes orou ao Deus de Israel, disse assim, olha só. Vamos falar juntos? Abençoa-me, vamos falar juntos? Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de todos de males e livrando-me de bem de dores. Aí, livra-me de dores. O dor falou, Deus, não quero dor. O que aconteceu? Deus atendeu o seu pedido. Essa oração tocou o céu. Amém. Há pessoas que se conformam com estigmas negativos que colocam nela. Tipo, você não vai dar em nada, você não é inteligente. Aqui na nossa casa ninguém prosperou, todo morreu pobre. Ou então, ninguém conseguiu isso, conseguiu aquilo. Todo mundo aqui divorciou, seu casamento não vai dar certo. Você fala, o meu vai dar. Amém? A minha vida vai. Sabe por quê? Eu já orei, minha oração tocou o céu e Deus ouviu o meu pedido e Ele vai mudar essa situação.
Amém. Olha, que oração ousada. Alguém que era chamado de sofrimento, de dor, de alguém fracassado. Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Outra versão fala, expande as minhas fronteiras, aumenta. Eu quero expandir, eu quero crescer. Olha que oração ousada. E que a tua mão esteja comigo. Olha, Deus, eu quero a tua mão aqui. É o Senhor que tem a bênção. Então coloca a tua mão aqui. Guarda-me de todos os males. Amém? E livra-me das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Amém? A biografia dele parece que são só 2 versículos. E é tão falada. Tem até livros escritos sobre o Jabes. Por quê? Porque uma oração tão pequenininha, mas tão significativa, porque tocou o céu. Aleluia. Não é isso que Deus quer para você? Vamos fazer essa oração para a gente? Que tal você falar isso para Deus agora? Vamos aproveitar, né, de carona, né? Com o Jabes, né? Senhor, eu vou orar isso aí agora, mas que toque o céu. Vamos lá. Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que é prosperidade, que a tua mão esteja comigo, guarda-me de todos os males, livra-me da... Aleluia. Tocou o céu? Tocou o céu, você crê? Se não tocou, vou orar outra vez. Mas pode orar outra vez. Não dá contraindicação. Mas ore com fé, amém? Continua orando. Senhor, aumenta as minhas terras. Ele está falando crescimento, expansão, progresso. Talvez você não tenha terras aqui para aumentar, mas você tem outras coisas que você quer conquistar, que você precisa. Senhor, eu preciso prosperar. Não é por mim. É porque eu sou a pessoa abençoada pelo Senhor. Eu tenho aqui, então o Senhor cuida de mim. Então, se o Senhor expandir, é para a tua glória. Tudo é teu. Se eu ficar sem nada, é para o Senhor. Se eu ficar alguma coisa, é para o Senhor. Então, Senhor, o Senhor pode me dar terras? Outra coisa, sua mão não pode ficar comigo? Pode, né? O Senhor quer abençoar, então coloca a tua mão sobre mim. Guarda-me de males. Você tem muitos males por aí. Tem ou não tem, irmãos? Tem coisa ruim o tempo todo, mas o Jabes foi livre, amém? E tem muita dor chegando, mas ele também foi livre. Deus atendeu o seu pedido. Isso é maravilhoso, irmãos. É quando você tem certeza, Deus atendeu o meu pedido. Outra oração que eu podia colocar aqui como mais um exemplo, oração de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 e 10, por exemplo. Ela estava ali, ela ia todo ano no templo, ela está lá em Siló, onde estava a arca do Senhor, o tabernáculo do Senhor em Siló. E tinha uma festa anual, eles vinham lá de longe, lá, era da tribo de Efraim, se não me engano. E chegava lá e viajavam dias e dias para chegar em Siló, uma vez por ano. E a Ana ia todo ano, e era triste porque ela não tinha filhos. Ela queria filhos, ela era estéril. Então, ela estava ali, o versículo seguinte, e diz assim que ela estava orando, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ela continuava a orar e o Eli observava sua boca, porque ela não gritava, não falava alto. E ela fez um voto ao Senhor ali. Versículo 13, coloca aí, faz favor. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estava o quê? Embriagada. Porque naquelas festas bebia-se o quê? Qual a bebida da época? Vinho. Alguns se excediam, né? Tinha água e vinho. O vinho era muito comum. Só que o vinho em excesso, vocês sabem, a pessoa embriaga. O Eli falou, mais uma embriagada aqui. Bebeu demais. Só mexe a boca. Que oração é essa? Não estou ouvindo nada. E ele ficou pensando que ela estava embriagada, tá? Ele ficou tão incomodado, versículo 14, que ele deu uma bronca nela, sabe? Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Olha, o cara é bravo, né? Aí ela respondeu, versículo 15, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Essa é uma oração tremenda. Você derrama a alma, tá? Tem oração assim também, tem ou não tem? Aí ela falou, eu derramei minha alma. E versículo 16, não viu a tua serva. Versículo 17, olha só que maravilha. O Eli profeticamente disse para ela assim, vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Amém? Aleluia. Ela creu ou não creu? Creu. No versículo 18, ela disse assim, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, aí ela comeu. E o seu rosto como estava? Não estava mais abatido, amém? Mudou o semblante. Aqui ela parou de orar
Ela estava orando, orando com angústia. Está vendo que uma oração que você pode parar de orar? Ela precisava continuar orando? Não. Quando ele profetizou, vai em paz, que Deus já ouviu o seu pedido, ela creu. Creu ou não creu? O sacerdote falou, eu não sei se ele tinha muita consciência, estava profetizando, não importa. O importante é que ela creu na palavra de Deus, não do homem. E ele falou assim, pode ir em paz, Deus já atendeu o seu pedido. Deus já atendeu, ela falou, vou comer, vou beber. E foi para casa pulando de alegria. Ela sempre voltava triste, chorava, me engano, ela voltou diferente. Já, outra versão assim, o seu rosto não era mais triste. Quem sabe que estão tristes ainda porque estão na fase da angústia, de orar, de orar. Ao momento Deus fala, pode parar meu servo, vai em paz. Amém? Deus já ouviu o seu pedido. É lógico que não foi imediatamente que ela teve um filho ali, mas você pode ver a história que logo em seguida, né, aconteceu que ela engravidou, e um tempo depois ela trouxe o filho lá, que foi o Samuel, consagrou ao Senhor, como ela tinha feito um voto, e o próprio Eli que cuidou dele e preparou para o sacerdócio. Amém? E Samuel foi o grande juiz de Israel, aquele que depois veio ungir o rei Saul, depois o rei Davi, como vocês conhecem a história de Samuel. Amém? Continue orando, irmão, sempre. Outro exemplo aqui de oração, que a gente às vezes para de orar. No caso da Ana é porque ela estava tão angustiada e as coisas não aconteciam, mas ela continuou orando, até que foi atendida. Vamos no caso de Daniel aqui, Daniel capítulo 6. Vamos ler apenas 2 versículos, né? O texto é longo. Até foi acho que citado pelo pastor Tony aqui, se não me engano, esse texto, que diz a respeito a que ele foi lançado na cova dos leões, lembra? Foi recentemente, né? Então, houve um decreto do rei, Daniel capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Havia um decreto, naquele tempo ali, pelo rei Dario, o rei persa, dizendo assim, ninguém pode orar para nenhum de Deus que não seja o rei. Foi um decreto que ele assinou assim meio precipitadamente, porque induzia ele a publicar aquela lei, e de acordo com a lei dos medos e persas, não podia revogar aquela lei. E a pena era, se alguém for orar para um outro Deus que não seja o rei Dario, né, porque eles achavam uma divindade também, ele seria lançado na cova dos leões. Quando isso aconteceu, imagina só, era uma situação totalmente adversa. Você oraria nessa situação? Olha, tem um decreto do rei, se orar, se for pego orando, vai ser jogar na cova dos leões. Quem vai orar? Diga amém. Vocês vão passar fome? Ô, irmãos, não tem nenhum companheiro Daniel aqui para orar com ele? O rei falou que se alguém daqui da família de São Caetano orar, vai ser jogado na cova dos leões. Quem vai orar? Diga amém. Não é fácil, né, irmãos? Você não vai passar por essa situação, vai passar por outras. Há muitas situações diversas que vão tentar impedir você de orar. Muitas situações adversas. Essa era uma delas, até extrema, absurda. Mas aconteceu e pode ser que você, em outra proporção, mas vai acontecer. Nem sempre vai ser fácil orar. Nem sempre vai ser moleza orar. Você vai ter situações que você não vai conseguir. Amém? Você vai ter problemas mentais, conflitos da mente, barulho disso, barulho daquilo, gente interrompendo, gente xingando, gente falando para parar de orar, gente dizendo que você não precisa orar, que não vale nada. Você vai ouvir de tudo. Aí o que Daniel fez? Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Ele não mudou o ritmo de oração. Mas não mude o seu ritmo de oração. Você tem um ritmo de oração, não muda o ritmo. Não muda. Você é de madrugada? Continua de madrugada. Amém? Você continua lá no seu trabalho, tem um cantinho que você pode orar, e é permitido, né? É possível, né? Sem né, prejudicar, né, o seu patrão, sei lá. Que você pode ter um momento de oração, vai lá no seu cantinho, naquele momento, e ore. Quer dizer, aproveite, você vai ter que orar mesmo nas situações adversas. E você sabe o que aconteceu, a história. Daniel depois foi realmente lançado na cova dos leões, mas o anjo do Senhor foi lá e fechou a boca dos leões, e ele foi livre. Porque era um homem de oração. Quando você ora em situações adversas, sabe uma coisa, é muito difícil na fase, né, da adversidade da oração, mas depois é uma grande vitória. É extraordinário o que você vai ver quando você orar na contramão de tudo. E só você orando, só você crendo. Tudo fala, não vai dar certo, para de orar, esquece isso aqui, esquece o fulano, não vai dar casamento não. Sabe essas coisas assim, né? Esquece o fulano, isso aqui não presta. Olha, essa casa, não adianta querer comprar, esse emprego não vai dar certo. E você continua orando, continua orando. Amém? Amém, irmãos? Amém, aleluia. Irmãos, dá para a gente falar muito ainda, só completando aqui de exemplos. O próprio Jesus tinha uma vida de oração. Vida de oração.
Por que Jesus orava tanto? Isso é um mistério, né? Por que Jesus orava tanto? Por quê, irmãos? Filho de Deus, Todo-Poderoso, precisa orar? Sim ou não? Jesus precisava orar? Tanta coisa para fazer, multidões para atender. Jesus saía, deixava os discípulos lá, dormindo, à noite, ia no monte orar. Aí ele largava a multidão aqui e ia orar. Para que orar tanto, né, irmãos? Por que Jesus orava tanto? Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Acho que eu tenho uma pista aqui para dar resposta, tá? Aí vamos ver Hebreus capítulo 5, versículo 7 e 8, fala sobre a vida de oração de Jesus. Diz aqui, versículo 7, do capítulo 5 de Hebreus: durante os dias de sua vida na terra. Está falando Jesus, então, como homem, o Deus que fez carne, habitou entre nós. Esse Jesus ofereceu orações e súplicas. E ela está gritando, tinha hora que ele tinha que gritar, ele tinha que falar, por isso que ele ficava num lugar bem solitário para poder gritar à vontade, né? E com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte e sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus orava intensamente e diz assim, durante os seus dias, não foi de vez em quando, durante os seus dias, na verdade o tempo todo, orações e súplicas. Jesus orava. Por que ele orava? Porque ele estava igual eu e você. Jesus esvaziou de si mesmo, esvaziou da glória. E quando ele se esvaziou, irmãos, o poder ficou com o Pai e ele ficou vazio. Ele só fazia aquilo que era revelado pelo Espírito Santo na sua vida. Ele só podia ir para algum lugar se o Pai autorizasse, só podia tocar alguém se o Pai autorizasse. O que ele fazia? Orar muito para saber o que o Pai tinha para ele. E o que o Pai estava liberando para ele. Em João capítulo 5, ele fala assim, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Outro texto fala assim, eu não faço nada por mim mesmo. Eu obedeço àquele que me enviou. E ele tinha que orar. Então, Jesus estava vazio da glória, naquele momento, que ele só restituiu isso após a ressurreição, mas naquele momento ele estava vazio, sem pecado, mas vazio. 100% homem, 100% Deus, mas vazio da plenitude da glória. Você não precisava ficar orando, irmãos. Não precisava ficar orando, mas ele precisava. Agora a pergunta é, você está cheio da glória de Deus o suficiente para não precisar orar? Ou você está tão vazio como homem, como pessoa, que precisa clamar a Deus, falar assim, me enche da tua glória, me enche da tua presença. Você já sabe tudo, você precisa falar, Senhor, eu não sei nada, mas eu preciso da tua sabedoria. Me conduz, Senhor. Eu não sei por onde ir, eu não sei como fazer. Aí vem a sua humildade de reconhecer a sua impotência, a sua incapacidade. E você se prostrar e falar, Senhor, me ajuda, eu preciso. Eu já caí tantas vezes, Senhor. Depende de eu cair mais uma vez. Mas me ajuda, Senhor, para não cair novamente. Aí você começa a clamar e não cai. Amém? Porque você começa a entender que Ele que segura, Ele que dá força, Ele que dá sabedoria, Ele que dá graça. Amém? Então o exemplo de Jesus é, durante os dias da sua vida Ele orava. Está dizendo, você também durante os dias da sua vida aqui na terra vai fazer o quê? Orar com grande clamor, até se necessário em voz alta, e gritando, e súplicas, e lágrimas, porque você vai enfrentar a morte todo dia. E Jesus foi livre da morte, não a morte de cruz, a morte do pecado. Não pecou, amém? Porque o salário do pecado é e Jesus não pecou, amém? Que se ele pecasse, aí a cruz não ia ter sentido nenhum. Como ele podia substituir você na cruz, um pecador, se ele também fosse pecador. A morte que ele queria ser livre era a morte do pecado, a morte que separa de Deus, a morte que tira a comunhão com Deus. Jesus foi ouvido. Só quer dizer, você também vai ser ouvido. Amém? Pode clamar com lágrimas, com súplicas todo dia da sua vida, você vai ser ouvido. A tudo quanto você teme, se você teme o pecado, pode ter uma certeza, você vai vencer o pecado. E o pecado que traria a morte para você, não vai trazer mais, e você vence o pecado e passa a ter a vida de Deus, que é a vida abundante, que é uma vida eterna. É isso que Deus tem para você nesse tempo, amém? Aleluia. Então uma oração para tocar o céu, não precisa ser uma oração longa, prolongada. Olha, Elias orou 15 segundos e veio o fogo do céu. Ele fez uma meia dúzia de palavras. Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro também, uma oração, 15 segundos. E Lázaro saiu, porque ele já tinha uma vida de oração. Naquele momento, aquela oração que ele fez só para completar e para trazer à existência aquilo que Deus já queria fazer naquele momento. Elias, quando foi no Monte Carmelo, ali enfrentar os 400 profetas de Baal, não ficou ali orando a joelho e horas. Ele fez uma oração, irmãos. Eu cronometrei 17 segundos, falando assim, sem correr muito. Você leu o texto, ele fez uma oração que não chega a 30 segundos e o fogo desceu.
Você fala, mas então eu não preciso orar mais, só oro 17 segundos, não. Ele tinha uma vida de oração, e quando você precisa que aquilo que Deus quer fazer através de você se concretize, não precisa fazer muito barulho, porque já está resolvido no céu. É só você proclamar, só você profetizar, só declarar, e aí a bênção vem em nome de Jesus. E assim a sua oração vai tocar o céu. Amém? Aleluia. Deus quer que a sua oração seja respondida, sim ou não? Deus se agrada em responder. Deus se agrada. A Bíblia, Jesus fala assim, com o Pai, Ele tem prazer, dá presente para os seus filhos, assim o Pai se agrada também. Dá para vocês o que tem de melhor. Primeiramente, dá o que tem de melhor, que é o Espírito Santo. E se aquele que não poupou o seu próprio Filho, e nos entregou, como também não nos dará com Ele todas as coisas? Se Ele já deu o que tinha mais precioso, Ele vai dar também as demais coisas. É só você crer e seguir alguns critérios básicos para que a sua oração toque o céu. Amém? Amém? Que fiquemos em pé, vamos orar. Deus está com os ouvidos inclinados para você agora. Você pode fazer sua oração agora. Vamos fazer um exercício de oração agora? Vamos treinar um pouquinho? Vamos treinar? Amém? Falando bastante de oração. Você sabe como você aprende a orar? Talvez você possa ler um livro, uma apostila, mas não só talvez dar umas dicas. Você aprende a orar orando. Você aprende a orar orando. Porque na oração você pratica a oração e você vai ganhando intimidade na própria oração, intimidade com o Pai, e vai ficando cada vez mais fácil orar, e você vai tendo uma certa, assim, uma familiaridade com aquele ambiente da oração, com o exercício da oração, com a experiência da oração, e você começa então já saber que não precisa perder tempo com outras coisas. O importante é orar. Amém? Ora que resolve, amém? Ora que melhora, não é assim? Hora que melhora, hora que resolve. Pode orar, aleluia. Não é qualquer oração, não é qualquer fé. Alguns ditados populares, sabe? Importante é ter fé, irmão. Você pode ter uma fé numa ponte quebrada, ela vai cair, você vai cair com ela. A sua fé não vai mudar nada. A sua fé só resolve quando é aplicada na palavra de Deus Todo-Poderoso. Crê nele e deixa Ele fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Se você crê naquilo que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Amém? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar? Comece a orar então. Comece a orar. Agora é você e Deus, né? Até aqui você ouviu, agora você vai falar um pouquinho. Comece a falar, Deus, estou na tua presença, humildemente. E você agora exercita a sua fé. Eu creio, sei que o Senhor está me ouvindo agora. Eu creio que o Senhor está com os ouvidos inclinados para mim. Eu creio que eu sou tão importante que o Senhor agora deixa todo, sabe, o universo que o Senhor tem que administrar para ouvir essa pobre criatura que está aqui, mas o Senhor dá importância para a minha voz, para a minha oração. Eu entrego diante de Ti essa minha ansiedade, esse meu problema, essa minha necessidade, essa minha carência, essa minha deficiência, essa minha fraqueza, e vai entregando, e vai descansando nele. Ele vai tomando tudo para Ele, amém? Vai entregando, Ele quer tudo de você, inclusive a sua fraqueza, inclusive os seus maus hábitos, inclusive tudo aquilo que é contra a vontade dele, que você não consegue, deixa que Ele cuida, mas entrega para Ele. Vai entregando agora, entrega, oh aleluia, as pequenas coisas, e até as grandes coisas, aquilo que fala, isso aqui é impossível, mas tudo é possível para Deus. Começa a orar, aleluia. Nós somos um povo de oração, nós somos um povo que ora, nós somos o povo do clamor, nós somos o povo que crê, que você ora, você fala, e os céus se movimentam com a sua oração, os céus se movimentam com a sua oração. Olha, Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Anjos saem velozmente agora para cumprir a palavra de Deus por causa de você. Anjos, há um reboliço no céu quando você ora. Ele dá ordem aos seus anjos, e diz o Salmo 103, Salmo 104, eles cumprem velozmente a palavra, cumprem velozmente a ordem de Deus, porque você orou. Os anjos têm que trabalhar bastante e velozmente para fazer a vontade de Deus na sua vida. Aleluia.